Boa noite, queridos irmãos. Quando nós conversamos e eu fiquei escalado como um dos pregadores, eu pensei nesse versículo, a Débora não colocou ainda, que foi o versículo que está escrito exatamente isso, não é? Infinitamente mais. E comecei a pensar nele. E Deus colocou no meu coração que eu deveria olhar para trás do que já havia sido escrito naquele livro de Efésios e para frente. Então, desde então, já faz alguns meses, eu tenho meditado nisso, nessa igreja que convivia lá em Éfeso, um lugar difícil, um lugar idólatra, um lugar cheio de pessoas com más intenções. Era uma cidade grande. E Paulo, na segunda viagem missionária dele, no final dela, ele vai para esse lugar, junto com Áquila, Priscila, e ali começa a igreja. Então eu queria falar um pouco hoje do infinitamente mais na igreja, em nós, naquilo que Deus quer falar. Tanto o Pilão como o Ed, exaltaram sobremaneira o nosso Deus, o Deus do infinito, o Deus que fez todas as coisas, e eu até me perdi no meio de tanta estrela, porque é tanta grandeza que você começa a ver uma única coisa: como nós somos pequenininhos, perto dessa grandeza toda. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele olha e consegue enxergar o pequenininho, o insignificante, o gafanhoto, o verme e outras traduções que tem. E aqui nesse livro de Efésios, esse versículo 3:20 que está aí na tela, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele está praticamente no meio do livro. E aí Deus me fez lembrar do pastor Emmett Chan e do livro que ele escreveu, Projeto do Eterno, que até emprestei do Ed em espanhol e li esses dias também. E ele faz a seguinte divisão, que é essa que está aí na tela. Do capítulo 1 até o capítulo 3, Deus nos revela o seu projeto eterno. E do capítulo 4 ao capítulo 6, Deus nos chama a viver segundo esse projeto eterno. Se tiver a oportunidade, leia esse livro e leia também o livro aqui na Bíblia de Efésios. Eu gostaria que, inclusive, todos que têm a Bíblia em mãos, de papel ou pelo celular, que mantenham aí o livro aberto, porque eu não vou conseguir falar, é muita coisa, e eu fiz um resumo, e eu quero me ater principalmente à parte inicial. Deus revela para nós qual é o projeto que Ele tem para cada um de nós. Então, ponto 1, o projeto divino. Nós vamos lá para o capítulo 1, versículos de 3 a 8 e o versículo 13, que diz o seguinte: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com o quê? Com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Quantas bênçãos você está recebendo nesse versículo? Todas. Será que nós já tomamos posse dessas todas? Essa é a pergunta. Eu falei que Deus, Ele olha lá de cima, em toda a grandeza que Ele fez, e diz um versículo lá em 2 Crônicas, que Deus tem os seus olhos sobre a terra, e Ele vasculha a terra para encontrar alguém que tenha o coração totalmente dele. E Ele acha, e eu tenho certeza que nessa noite, Ele também está encontrando aqui, nesse lugar, pessoas que querem mais de Deus. E aí o versículo continua:
E assim Ele nos escolheu nele quando? Antes da fundação do mundo. Antes da faixa ser cortada, para o mundo ser inaugurado, que é o que era antes, que a gente não tem nem ideia, Deus já estava pensando em você e em mim. E Ele nos escolhe antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Nos predestina para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Para louvor da glória da sua graça, Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual nós temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua glória. A riqueza da sua graça, melhor. Que Deus derramou abundantemente sobre nós. E o versículo 13 diz assim: em que também nós, depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, temos nele também crido, fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. Eu vou resumir isso aí na nova tela que vai aparecer. Em Cristo, meu irmão, você foi abençoado, escolhido, redimido, conhecemos a verdade e fomos selados com o Espírito Santo. Tá bom para vocês? Deus está pensando em cada um de nós e Ele nos abençoou com tudo que é necessário no corpo, na alma, no espírito e até no material. Mas o que Ele quer é que a escolha que Ele fez, aquele que Ele olhou e procurou e achou que tinha um coração aberto, Ele pudesse trabalhar e Ele pudesse depois chamar de filho. Lembra quando Jesus estava para subir ao Pai, antes da crucificação, Ele disse assim: na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não teria dito a vocês. Eu estou indo e vou preparar lugar para cada um de vocês. Está escrito nessa bênção. Mas para que isso acontecesse, diante de tanto pecado, de tanta coisa ruim que a gente gera, Ele naquela cruz, pelo seu sangue, Ele pagou o preço. E aí nós somos redimidos, conhecemos a verdade, e a verdade é o próprio Cristo, a verdade é a palavra revelada, e nós passamos aí então a ser filhos de Deus. E para comprovar isso, Ele pega o carimbo e carimba, sela com o Espírito Santo. Quando Deus olha lá de cima, eu acredito que o brilho que sai aqui da terra pode ser que ofusque algumas estrelas, porque uma estrela é uma estrela. Agora, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e valemos muito mais do que uma estrela, do que um passarinho, do que uma flor. Deus ama e provou o amor por cada um de nós, dando o seu Filho, vindo a esse mundo, nos resgatando e dando essa vida que Ele quer que você tenha, uma vida abundante. Em cima disso, Paulo, nessa revelação e passando aos irmãos, os Efésios, eu creio que passou na cabeça dele o seguinte: será que eles entenderam? Ele tinha acabado de escrever essa parte da carta, e diz aqui, no versículo 15 ao 20, que ele resolve orar. E ele, como o Marcos pregou outro dia aqui, ele já havia ouvido que aquele grupo de irmãos tinha fé. Eu ouvi que vocês têm fé, e que o amor de vocês é por todos os santos, que vocês são realmente uma igreja digna. E eu não cesso de dar graças por cada um de vocês, porque vocês valem muito, a minha vida
foi transformada depois que eu passei com vocês mais de 2 anos, dando aula na escola de Tirano, pregando a palavra. Milagres tremendos aconteciam naquela cidade através de Paulo. Diz o texto que pessoas, por tocarem na roupa que Paulo usava, eram curadas. Paulo pregou o Evangelho e as pessoas se convertiam das magias que tinham, dos ídolos que cultuavam, e queimaram os livros, esses livros malignos, em praça pública, porque naquela igreja havia realmente uma manifestação especial do Espírito Santo. E aí ele está dizendo, e por isso quando eu oro, eu faço menção de cada um de vocês nas minhas orações. E aí ele vai dizer o seguinte: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E eu quero fazer isso agora. Nós que estamos aqui. Pai, concede a cada um de nós aqui espírito de sabedoria e de revelação. Se existe alguma coisa que a gente não entendeu direito, alguma coisa que a gente ainda está não conseguindo progredir, se algo nas nossas vidas está emperrado, Pai, em nome de Jesus, dá-nos esse espírito de sabedoria e de revelação, porque eu sei que o Senhor quer se manifestar e quer começar uma obra e terminar com sucesso essa obra nas nossas vidas. Que assim seja na vida de cada um que está aqui hoje. E aí ele continua dizendo, para que assim, iluminados os olhos do vosso coração, vocês possam compreender qual a esperança do seu chamamento. Para que você foi chamado? E eu te digo, você foi chamado para ser corpo de Cristo, a igreja. Você foi chamado para ser filho de Deus. Você foi chamado para ser embaixador em Cristo, pregando e falando para quem quiser ouvir que naquela cruz Jesus proclamou a palavra de reconciliação. Todo o pecado foi pago naquela cruz. Qualquer pessoa que mora em qualquer lugar do mundo, que nem esse rapaz na Alemanha, tem direito a essa bênção que Deus deu através de Jesus. E ele continua: qual é a esperança do seu chamamento? Qual é a riqueza da glória na sua herança nos santos? Quando a gente fica mais velho e a gente perde os nossos pais, normalmente existe, às vezes, condição de você receber uma herança, algo que os pais conquistaram e que passa para você. E Jesus cita isso na Bíblia várias vezes, como muita gente que está querendo receber herança antes da hora. Tem gente querendo que os pais morram para ter herança, para ter alguma coisa a mais. E aqui ele está dizendo: meu irmão, sabe para que você tem que pensar? Todo esse céu que o Ed tentou ensinar para nós aqui, tudo aquilo que Deus tem, você e eu somos co-herdeiros com Cristo. A riqueza que está envolvida nessa história não se compara com qualquer coisinha que a gente possa ter aqui embaixo. E ele continua: e ainda que vocês possam saber qual é a suprema grandeza do seu poder, o poder que foi colocado sobre Jesus, ressuscitando dos mortos, e fez com que Jesus se assentasse hoje à direita do Pai. Quer dizer, será que nós entendemos o combo que Deus está nos dando? É ilimitado, você pode ligar quanto você quiser, você pode manter com a internet ligada que não gasta, porque tudo que Deus fez, Ele quer compartilhar, Ele quer dividir com você. Para Ele
ser eterno sem você é uma frustração, porque a obra-prima de Deus é cada um de nós. Cutuca o irmão aí. A obra-prima de Deus é você. Deus se realiza, Deus se regozija quando Ele vê pessoas andando e querendo andar na vontade dEle. Capítulo 2, quem está com a Bíblia aberta aí está seguindo. Capítulo 2, salvos pela graça. Diz o texto aí que a gente vai ler. Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do seu grande amor, com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nós lemos hoje nos estudos de manhã, aonde abundou o pecado, e na hora que a gente estava ali estudando, eu estava naquele canto de lá, como a gente se sente envergonhado, né? Porque a gente estava sujo, fedido, desobediente, rebelde, não tinha nada de bom que saía de nós. Diz a Bíblia que não existe um justo sequer. E parece que quando a coisa estava fervendo de ruindade, Deus fala assim, Ele aumenta o volume, a intensidade dele de graça, e aonde você tem algo ruim, Ele transborda de algo bom, sem nós merecermos nada em momento algum. Juntamente com Ele, Ele nos ressuscitou e nos fez assentar onde? Aonde você está sentado agora? Você está numa cadeirinha preta, num salão bonito, numa chácara especial, participando de um acampamento que eu tenho certeza vai marcar a vida de cada um que está aqui. Mas não é só isso. Eu não sei como Deus faz isso, mas naquela cadeirinha, aonde Jesus está sentado lá em cima, do lado direito do Pai, cabe todos nós juntos. E tem hora que a gente fica assim, Deus, por favor, me ajuda. E Ele está dizendo, aonde Ele colocou cada um de nós. O grau de importância, de honra que Ele dá para cada um de nós, sem nós merecermos nada em momento algum. E mesmo hoje, já convertidos, crendo, andando no Senhor, a gente merece alguma coisa? Quem não pecou essa semana, levanta a mão. Eu até disse no grupo lá, é bem provável, para não falar que é quase certo, que nesse acampamento você vai ter um momento que você peca. Mas você acha num lugar tão santo que nem esse, cheio de espiritualidade, todo mundo aqui bombando de Espírito Santo, será? Será. Porque a nossa natureza, qual que é? É aquela que anda segundo o curso do mundo, é aquela que anda segundo o príncipe das trevas, do engano, e é aquela que anda segundo os desejos e pensamentos da carne. Outro dia acabou uma reunião dessa aqui, alguém falou assim, eu vou comer numa lanchonete. Quer dizer, só a reunião não bastou, precisava ir na lanchonete. Eu sei que daqui a pouco, quando terminar a reunião, grande parte dos homens vão pegar o celular para saber quanto está o jogo. É muito importante isso, para a gente que vive aqui na terra. Mas Deus está dizendo, eu quero fazer tanta coisa na vida de vocês, infinitamente mais, que se vocês ficarem presos a essas coisas, vocês não vão alcançar aquilo que eu estou querendo dar.
Continuando, chegamos no capítulo 3. E no capítulo 3, pode ir. Paulo ora novamente pela igreja. Presta atenção. Oração e revelação andam juntas. Paulo está dizendo àqueles irmãos, àquela igreja, coisas extraordinárias. Mas será que esses irmãos estão captando aquilo que Deus queria falar com eles? E Paulo, cheio de Deus, da presença do Espírito Santo, entende que ele tem que orar de novo. E está escrito aqui no livro. E diz assim: por essa causa me coloco de joelhos diante do Pai, que toma o nome de toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que vocês sejam fortalecidos com poder, mediante o Espírito no homem interior. Versículo 16. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de que? De vocês poderem compreender com todos os santos. Toca a vida do irmão. Nós precisamos uns dos outros, uns com os outros, todos juntos. Qual é a largura? Qual é o comprimento? Qual é a altura? Qual é a profundidade? E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Olha quantas palavras existem nesses textos todos de amplitude. Deus está dizendo, não é essa coisinha simples que você está querendo. Quer dizer, a minha plenitude eu quero compartilhar com vocês. Diz no Velho Testamento que quando Moisés descia do morro, o rosto dele brilhava tanto por ele ter conversado com Deus alguns dias. E aí ele colocava um véu, porque todo mundo ficava olhando aquele olho brilhante pela glória de Deus, conversando com Moisés. Todas as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Bíblia, nós podemos ler, compreender, tem diversas versões, é bom, mas a revelação daquilo que Deus quer te dar é só pelo Espírito Santo. E Paulo sabia disso, e por isso ele ora por aqueles irmãos. E aí nós chegamos no grande e famoso versículo 20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Ou seja, Deus começou a fazer algo e Ele vai concluir esse algo. O projeto de Deus não ficou no papel. Ele foi executado e está disponível para você. É só você colocar lá no seu celular, atualizar projeto de Deus e baixa a última versão. E aí você vai ver o tanto de Deus quer te dar. E a gente às vezes acostumou com uma certa faixa, né? Nesse texto aí, eu frisei em amarelo o que compete a Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus pode fazer qualquer coisa, né, Ed? Infinitamente mais? Claro. Não tem dúvida nenhuma. Depois, lá no final, conforme o seu poder que opera em nós, ou seja, o Espírito Santo.
O Espírito Santo tem algum problema de fazer algo? Não. Agora, o meio do versículo que estraga tudo. Porque o meio do versículo, Deus te honra com a possibilidade de você tomar a decisão, mas será que nós pedimos e pensamos nas coisas de Deus? Porque Ele pode fazer, Ele vai fazer, Ele quer fazer, mas Ele precisa de um start nosso, de desejar também. E se nós pedimos e pensamos naquilo que Ele está querendo fazer, já está aprovado. E a coisa acontece. Em cima disso, eu fiquei pensando e lembrei de alguns versículos. Lá Moisés, no deserto, disse o seguinte àquele povo: eis que hoje, o Bilão que está lendo isso, né? Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição, o bem e o mal, a vida e a morte. Escolhe a vida, por favor, e aí você vai viver. Quer dizer, Moisés escreve lá o livro e está dizendo: escolhe. Agora, quantas vezes, seja sincero, diante de você, diante da nossa caminhada, apareceu uma bifurcação, tinha para a direita, tinha para a esquerda, você percebia que para a direita estava certo, mas a esquerda tinha algo que te seduzia aí para a esquerda, e a escolha que a gente tomou foi errada. Quem já fez isso? Escolheu errado. E depois você tem que voltar tudo, se arrepender, pedir perdão, consertar o estrago, perder tempo, sendo que, e Moisés diz, se você obedecer tudo que Deus está falando, é bênção, é bem e é vida. Mas se você desobedecer, se você for para o outro lado, você vai escolher e vai ter aquilo que você escolheu, que é a maldição, que é a morte e que é o mal. Paulo escreve aos Colossenses dizendo o seguinte: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, quem fala? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, e Ele vive aonde? À direita do Pai. E aonde você também tem cadeira para viver? Ali no mesmo lugar, à direita do Pai, com Jesus. Mas aí você tem que estar ligado às coisas do alto. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Oséias diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invoca-o enquanto está perto, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Quer dizer, eu tenho coisa melhor e maior para você. E eu concluo esse ponto. Jeremias diz assim, Deus falando através de Jeremias: eu sei que pensamentos tenho ao teu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar aquilo que desejais. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Está na nossa mão. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, com certeza, mas depende do teu desejo, depende da tua vontade.
depende daquilo que você pede e daquilo que você pensa. Numa reunião que nem essa, há muitos anos atrás, lá na casa do Cursilho, o pastor Kate Benson falou sobre o Espírito Santo. E nós ouvimos vários e vários dias. E numa noite que nem essa, na casa do Cursilho, era um lugar que era católico, né? Tinha uma capela, e a gente alugava e usava aquele lugar. Naquele dia, eu e mais 5 pessoas desejamos mais do Espírito Santo. Porque a gente ouviu tanto falar do Espírito Santo, era tanta bênção ali ministrada, que aí um olhou para o outro, vamos buscar isso? E nós saímos daquele culto e fomos para a capela. E na capela começamos a orar. Os outros jovens, né? A gente era jovem naquele tempo, estavam lá brincando com o snooker, com o ping-pong, foram comer alguma coisa, foram aprontar com o quarto dos outros, que acontecia muito. O que Deus fez? Porque nós buscamos. Os 6 foram batizados e receberam o dom de línguas. Só porque foram atrás. Se tudo aquilo que a gente tinha ouvido do pastor fosse recebido, acatado, aceitado, concordo, amém, e eu continuo fazendo a minha vida do mesmo jeito, Deus não consegue fazer nada. Para que a gente consiga algo de Deus, nós precisamos aprender a ter mais tempo com Deus. E esse é o querigma de toda essa primeira parte. Como Deus tem um projeto especial e maravilhoso para cada um de nós. E aí nós entramos na segunda parte, e eu queria falar só uma coisa só. A minha irmã, ela é pedagoga. Eu trabalhei com ela numa escola, na minha área de engenharia, com manutenção daquela escola, e ela me ensinou o seguinte: a palavra ensino não deve ser usada na escola, apesar que a escola ensina. A palavra que a escola usa é educação, porque educação é a instrução mais a prática. E lá naquela escola que ela tinha, eles faziam exatamente isso. Ensinavam matemática para as crianças, alguns entendiam, outros não, mas eles pegavam as crianças, os pais davam um dinheirinho na mão da criança, e eles saíam da escola, iam lá no mercado, comprar todos os ingredientes para o bolo, e compravam, e a professora ia explicando quanto custava cada coisa, e eles voltavam, faziam o bolo e aprendiam matemática. Com Deus é a mesma coisa. Aprendemos a viver com Deus, vivendo aqui conforme a sua vontade. Se Deus falou, perdoa, perdoa. Porque você só vai entender o infinitamente mais de Deus no perdão, perdoando. E para acontecer um caso de alguém ter que perdoar, é que alguém aprontou com você. Então fica feliz se algum irmão pisa na bola, pisa no teu calo, porque você vai exercitar a palavra de Deus e esse infinitamente mais vai acontecer. Quanta gente morre por vingança todas as semanas e cada dia está pior. Agora, qual que é o que se passa dentro do nosso coração aqui? Pessoas em paz, pessoas tranquilas, pessoas felizes. E não é porque tudo vai bem, é porque nós temos praticado aquilo que Deus tem falado. E aí, então, vivendo conforme a vontade de Deus, eu não vou entrar no ponto, mas coloca o próximo slide. Olha para essas palavras todas, vê se você gosta de todas elas. Porque a nova vida que a gente recebeu em Cristo Jesus,
E diz aqui no capítulo 4, né, que a gente deve andar segundo a vocação que fomos chamados, com humildade, com mansidão, com longanimidade, preservando a unidade, sujeitando uns aos outros, servindo uns aos outros, remindo o tempo que os dias são maus, amando. Maridos, amai as vossas esposas, seja o cabeça delas. Esposas, se sujeitem aos seus maridos, apoiem a eles nessa liderança. Seja sincero, deixa a mentira e fala a verdade uns aos outros. Andeis como sábios e não como necios, os dias são maus. Enchei-vos do Espírito Santo e não se embriaga com outras coisas. Dê graças por todas as coisas. E por fim, no capítulo 6 de Efésios, ele diz assim: a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra principados e potestades. Fortaleça no Senhor e na força do seu poder, e vista a armadura. Quer dizer, Paulo está dizendo para aqueles irmãos, o dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, com o seu vizinho, com a sua esposa, com o seu pai, é que vai te mostrar o projeto de Deus. Porque hoje, na hora que a gente ouve o Renato falando que está fazendo 30 anos, né, de casados, é isso aí? 31, aumentou. 31, foi atualizado. Eu vou fazer 40 esse ano. E a gente começa a ver os irmãos envelhecendo, mas envelhecendo no Senhor. E Deus está fazendo a obra. E eu tenho certeza que quem olha para cada um de nós aí fora, vê algo diferente. Ele vê o quê? Um projeto que Deus fez, começou e que está dando certo. Indo para a conclusão, mas vou fazer um alerta. Você está olhando aí o slide que está passando, é uma tela branca. E ele vai ficar assim por alguns minutos. Porque a palavra que mais se fala na Bíblia com relação àqueles que estão no caminho é a palavra perseverança. E a palavra perseverança é uma atitude de você continuar andando. Na hora que eu falo, Ed, Bilão, aí fora, que eu estou há 42 anos na mesma igreja, o pessoal olha assim espantado. Eu já sou um dinossauro. Na hora que eu falo que eu vou fazer 40 anos com a mesma mulher, já é outra coisa, porque isso é perseverar. Só que a perseverança, o ato de perseverar, ele precisa constantemente, nós precisamos constantemente aferir o nosso coração durante essa caminhada. E é aí que a coisa pega. Salomão disse assim: tudo que você deve guardar, guarda o teu, porque dele procedem as fontes de vida. Você tem que tomar cuidado com alguma coisa, é aqui, e não é esse coração físico, mas é o coração que fala com Deus. Perseverar demanda tempo, e o tempo muitas vezes tira a vontade de perseverar. Quantas vezes a gente espera algo que não acontece e a gente desanima e desiste? E comecei a pensar um pouquinho na minha vida nesse sentido. Eu estou aqui, mas qual a minha motivação para estar aqui? Você congrega aqui, é um lugar maravilhoso, mas será que vir ao acampamento, vir ao culto, ter um grupo caseiro, e isso sequencialmente, todo tempo, todo mês, tem trazido para você e para mim esse infinitamente mais de Deus? Será que o Deus que eu conheci lá atrás, hoje é maior? Eu consigo imaginar, ter experiência com um Deus diferente, um Deus que é tão grande, ou eu continuo fazendo quase sempre a mesma coisa? Essa igreja, e aqui que está o ponto, essa igreja passou
agora com mais 35 anos para frente. Paulo estava morto, outros líderes mais velhos também, e a igreja continuava lá. Mas essa igreja, pode colocar, recebe uma segunda carta. Tem a carta de Paulo aos Efésios e agora tem a segunda carta, que é uma carta de Jesus para aquela igreja. E nessa carta, ele diz o seguinte, nesses versículos que estão aí: eu conheço as tuas obras, tanto o seu labor, o seu trabalho, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Vocês tiraram fora, vocês estão bem nisso. E vocês têm perseverança, versículo 3, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. A igreja continuava, mas chega o terrível, versículo 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, eu venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não se arrependas. Se eu ler só os versículos 2 e 3, a igreja parecia maravilhosa. Mas Deus está olhando algo que não está no visível da igreja. Ele está olhando no coração daqueles que o seguem. E Ele está dizendo: por que você abandonou o primeiro amor? Aonde você caiu? Arrepende-te, porque senão... Mas a igreja estava lá, se reunindo, continuando a fazer as coisas, pregando a palavra, de geração em geração, mas há uma advertência muito séria. E eu fiquei pensando um pouquinho sobre isso. O que seria esse primeiro amor e essas primeiras obras? Aquele amor que eu tinha quando eu me converti, lembra dele? Consegue lembrar? Como é que você era quando você se converteu? Você saiu que nem um louco falando para todo mundo? Você ficou alegre? Você ficou simpático? Você ficou até bonito? Quer dizer, o que aconteceu naquele tempo onde eu conheci Deus? E Ele está dizendo: será que o amor de hoje é o mesmo? Porque Ele está reclamando aqui que não é mais o mesmo. E eu pensei em casamento. Grande parte aqui é casados, e os que não são, daqui a pouco vão ser. E um casamento, quando a gente casa, a gente diz diante do sacerdote: eu prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na escassez e na fartura, na juventude e na velhice. Eu vou colocar isso no meu próximo casamento. Na juventude e na velhice. Porque quando você é jovem e casa, e tudo está bonito, dizer sim é fácil. Mas e aí, com o passar dos anos, onde aparece a doença, onde aparece, às vezes, a falta do dinheiro, onde aparece a dificuldade que não tinha antes. Quanto está durando um casamento hoje em dia? 5 anos, 7 anos. O que precisa? Um casamento para chegar a um nível de maturidade, intimidade, cumplicidade, leva tempo e exige perseverança. Mas é o nosso coração que impulsiona isso. Eu já tive oração que Deus não me respondeu? Já.
E sabe a conclusão que eu cheguei? Ele estava certo. Nem por isso eu briguei com Deus, nem por isso eu saí da igreja. E casamento é assim. Quando a gente casa, você abre a porta do carro para ele entrar. E vem aqui, querida, por favor. Passado alguns anos, entra logo, não estava atrasado. Quer dizer, o que aumentou? A grosseria. Porque aquele primeiro amor esfriou. E eu cheguei à conclusão, estou terminando, que o primeiro amor é aquele que diz, pensando em Deus, sim para Deus todos os dias. Quando você disse sim lá atrás, no dia que você se converteu, você recebe Jesus como Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida. Sim, mas isso tem que ser dito todos os dias. Todos os dias que você levanta, você tem que dizer sim. Porque se você não dizer sim, o primeiro amor está esfriando. As primeiras obras são aquelas que são demonstradas com atitudes diárias. Não se faz algo um dia e depois não faz mais. Quando a gente ama, a gente lava a louça, nem que seja uma vez por semana. Quando a gente ama, a gente tem paciência no dia que a mulher não está bem, ou que o homem está irritado. Isso é dizer sim e continuar. Aquela igreja continuava igreja, mas não tinha o mesmo amor por Deus mais. E eu concluo que eu quero fazer 4 perguntas. A igreja continua existindo? A de Éfeso eu não sei, parece que não. Mas a igreja continua existindo? Continua, está aqui, ó. Mas está realmente comprometida com Deus? Qual tem sido a nossa motivação a cada dia em viver essa nova vida que Deus nos deu? O amor que eu tenho hoje é o mesmo da conversão? Ou é um amor mais maduro, mais cheio de restrições, aonde aquilo que eu concordo eu faço, aquilo que eu não concordo? A minha submissão a Deus e à palavra continua total? Não basta começar bem, queridos irmãos. É necessário terminar bem. Completar a carreira, mas não de qualquer jeito, mas numa caminhada ascendente, onde nós experimentamos o infinitamente de Deus a cada dia e a cada etapa. Quando eu ouço as histórias aqui dos nossos líderes, da experiência que eles tiveram como vencedores por Cristo, né, saindo, cantando pelo país, quer dizer, passou, mas a caminhada continua ascendente, tanto que estão sendo convidados ainda para participar de coisas, né, de eventos. Ninguém saiu do caminho, mas a dor chegou, a operação chegou, né, Bilão? Os dias maus aparecem. No entanto, a igreja continua caminhando ascendente. Deus não quer que você seja o mesmo todo dia. Ele quer te fazer conhecer algo maior. E para isso, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que você pede ou pensa, conforme o poder que opera em nós. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.